Título: o eco do como o ar tornava-se mais denso a cada passo, mais frio, mais pesado. A mochila parecia multiplicar-se em peso, agarrando-me à terra enquanto ascendia pela senda escarpada. Éramos 4, perdidos na imensidão dessa montanha esquecida, atraídos pelas promessas de vistas panorâmicas e ar puro. Éramos turistas, aventureiros ingênuos procurando escapar do asfalto e do ruído. Ingênuos. A montanha, sem nome nos mapas que conseguimos, erguia-se solitária, como um dente cariado na mandíbula da terra. Os lugarejos sussurravam lendas sobre ela, contos de espíritos antigos e rituais esquecidos. Nós, por suposto, ignoramos. A aventura era mais atraente que a superstição. Ao cair da tarde, o bosque fechou-se sobre nós. As árvores, retorcidas e nudosas, pareciam observar-nos com olhos inescrutáveis. O silêncio era quase absoluto, rompido apenas pelo ranger das folhas sob as nossas botas e o batimento acelerado dos nossos corações. Tínhamos perdido a senda marcada fazia horas, guiando-nos apenas pela intuição e a vaga esperança de chegar ao cume antes do anoitecer. Foi então quando o ouvimos. Um murmúrio distante, um canto grave que ressoava na profundidade do vale. No princípio, tomámos por vento, uma peculiaridade acústica da montanha. Mas à medida que avançávamos, o murmúrio fez-se mais claro, mais definido, até converter-se num coro de vozes ressonantes. A curiosidade, essa velha companheira da estupidez humana, impulsionou-nos para a frente. Atravessámos um claro, sorteando rochas cobertas de musgo, até chegar ao borde de um precipício. Abaixo, numa esplanada iluminada pela luz mortiça do sol poente, congregava-se uma multidão. Vestiam túnicas escuras, seus rostos ocultos por capuzes. Ao redor de um altar de pedra toscamente lavrado, dançavam ao ritmo de tambores guturais, seus corpos contorcendo-se em movimentos estranhos e antinaturais. O canto intensificou-se, um mantra hipnótico que parecia perfurar a própria rocha da montanha. Uma seita, sussurrou Helena, a mais cética do grupo, com uma mistura de fascinação e temor. Algum grupo de fanáticos religiosos. Observamos em silêncio, paralisados pela cena que se desenvolvia ante os nossos olhos. O líder, uma figura imponente com uma máscara de corvo, levantou os braços para o céu. O canto alcançou um crescendo frenético, um grito desesperado que gelava o sangue. Então, viu, atado ao altar, um homem lutava em vão contra os seus atados. Era jovem, talvez da nossa idade. Seu rosto, pálido e aterrorizado, estava banhado em suor. Compreendemos então a natureza do ritual. Não era uma simples cerimônia. Era um sacrifício. O horror despertou-nos do nosso letargo. Quisemos fugir, afastar-nos o mais possível desse lugar maldito. Mas era demasiado tarde. Tinham-nos visto. Um grupo de figuras encapuzadas separou-se da multidão e começou a ascender pela ladeira na nossa direção. Moviam-se com uma agilidade surpreendente, como se a montanha mesma lhes obedecesse. Corremos com o desespero dos condenados, tropeçando e caindo enquanto o eco dos tambores ressoava nos nossos ouvidos. O bosque, antes um refúgio, tinha-se convertido numa trampa. Os ramos arranhavam-nos a pele, as raízes faziam-nos tropeçar. A escuridão pairava sobre nós, ameaçante e implacável. Dispersámos-nos. Éramos presas fáceis, separados e vulneráveis. Ao longe, ouvi os gritos de Marcos, afogados pelo canto da seita. Logo, silêncio. Um silêncio ainda mais aterrorizador. Consegui esconder-me numa cova, um buraco escuro e úmido na parede de rocha. Acurruquei-me no fundo, tremendo de frio e terror, esperando o inevitável. Ouvia seus passos aproximando-se, o sussurro das suas túnicas na maleza, o som gutural dos seus cantos. Passaram horas, talvez dias. O tempo perdeu todo o significado. O medo converteu-se na minha única companhia. Então,
ouviu uma voz. Uma voz suave e melodiosa que parecia emanar da própria rocha. Una-te a nós, sussurrou. Liberta-te do medo. Abandona a dor. Una-te à harmonia da montanha. A voz era hipnótica, persuasiva. Prometia paz, esquecimento, uma saída ao meu tormento. Lentamente, muito lentamente, comecei a sentir-me atraído por ela. A lógica, o sentido comum, a moral, todo desvanecia-se ante a promessa de alívio. Saí da cova. A lua cheia iluminava a montanha, revelando uma paisagem banhada numa luz espectral. Os membros da seita esperavam-me. Seus rostos, antes ocultos, agora eram visíveis sob a luz da lua. Estavam sorrindo com uma expressão de calma beatífica que me gelou o sangue. O líder, com a sua máscara de corvo, aproximou-se de mim. Estendeu a sua mão ossuda e ofereceu-me uma túnica escura. Una-te a nós, repetiu a voz, agora amplificada pelo coro da seita. Converte-te num com a montanha. Olhei a túnica. Olhei os rostos sonrientes. Olhei o cume da montanha, onde o altar de pedra esperava a sua próxima vítima. E então, entendi-o. A voz não era a montanha. Era a seita. Era o poder corruptor que emanava desse lugar maldito, uma força ancestral que se alimentava do medo e o desespero. Rejeitei a túnica. O rosto do líder ensombreciou. O sorriso desvaneceu-se, reemplazada por uma expressão de fúria implacável. Elegiste o teu destino, grunhou. Atacaram-me. Não me recordo muito do que aconteceu depois. Solo fragmentos, gritos, golpes, a sensação de cair, a escuridão. Despertei ao amanhecer, estirado na ladeira da montanha. Estava coberto de feridas e hematomas, mas vivo. Milagrosamente vivo. Consegui chegar ao povo mais próximo. Contei a minha história à polícia. Tomaram-me por louco. Não encontraram o rastro da seita, nem do altar, nem dos meus companheiros. A montanha guardava os seus segredos. Regressei à cidade. Tentei esquecer, mas o eco do cume ressoava no meu interior, uma constante advertência, um recordatório da escuridão que assedia nos lugares mais remotos da Terra, e nos cantos mais escuros da mente humana. Às vezes, quando durmo, ouço a voz, a suave e melodiosa voz que me convida a unir-me a eles. E às vezes, pergunto-me se não deveria ter aceitado a túnica. Talvez, ao final, tivesse sido melhor unir-me à harmonia da montanha. Talvez, ao final, tivesse sido melhor deixar-me consumir pelo eco do cume. Porque agora sei que nunca poderei escapar realmente dela. A montanha reclama-me, e eu, inevitavelmente, regressarei.